Ei, pessoal, hoje à noite você está parado em uma rua silenciosa que ainda acredita pertencer à paz. Os postes lançam uma luz suave, algumas janelas estão meio acesas, e em algum lugar um rádio murmura uma canção que ainda não aprendeu a palavra guerra. Dá quase para sentir o cheiro de pão fresco misturado com fumaça de carvão, aquele tipo de normalidade que parece permanente, até o momento em que deixa de ser. Você conhece essa sensação de achar que nasceu na época errada? Pois é. Se você estivesse aqui de verdade, provavelmente estaria dizendo para si mesmo: relaxa, nada tão grande assim acontece. A história adora essa frase específica. E adora provar que ela está errada. Este é um daqueles momentos em que, se você apertar os olhos, o futuro ainda não chegou. A Segunda Guerra Mundial ainda não arrombou a porta. Ela está mais para alguém batendo educadamente, limpando a garganta, fingindo que talvez vá embora se todo mundo ignorar por tempo suficiente. Você ainda vai trabalhar. As pessoas ainda reclamam do clima. Alguém ali perto está irritado porque o cachorro do vizinho não para de latir. E, mesmo assim, por baixo de tudo isso, existe uma vibração baixa no ar, como um trovão distante que você não tem certeza se realmente ouviu. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. E já aproveita para comentar: qual parte da Segunda Guerra sempre pareceu estranha ou mal explicada para você? Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele ruído suave de fundo, e vamos entrar juntos, devagar, na jornada desta noite. Você não acorda um dia e simplesmente percebe que está em uma guerra mundial. Esse é o primeiro detalhe que quase ninguém conta. Ela não chega com um cartão de título ou música dramática. Ela escorre para dentro da sua vida. No começo, são manchetes que parecem exageradas, aquelas que você lê por cima enquanto toma algo quente. Depois, são conversas que terminam rápido demais quando alguém novo se aproxima. Em seguida, você percebe autoridades usando expressões como medidas temporárias, que, como você vai aprender, é uma das mentiras favoritas da história. Você segue o seu dia notando pequenas mudanças que ainda não parecem conectadas. Algumas lojas começam a racionar produtos, mas tudo é apresentado como algo sensato, até patriótico. Dizem que é só até as coisas se acalmarem. À noite, os postes ficam mais fracos, não porque falta energia, mas porque a escuridão parece mais segura. As cortinas ficam mais grossas. As janelas ganham fitas coladas em padrões estranhos que parecem decoração, até você entender que servem para impedir que o vidro vire lâminas. O mais inquietante é como você se adapta rápido. O ser humano é muito bom nisso. Em poucas semanas, o que antes parecia alarmante vira ruído de fundo. Você para de se assustar com sirenes durante os exercícios. Aprende quais boatos valem a pena repetir e quais só aumentam o nervosismo. Desenvolve uma habilidade estranha de viver em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. O presente, em que você ainda precisa comer, dormir e rir de vez em quando, e o futuro iminente que todo mundo finge não imaginar com clareza. Um fato amplamente conhecido começa a se encaixar na sua rotina. Países inteiros estão se mobilizando. Fábricas que antes produziam eletrodomésticos ou carros passam a fabricar armas e veículos militares. Mas aqui está a parte que os livros nem sempre conseguem transmitir. A maioria das pessoas não sente que está fazendo história. Para você, isso se parece mais com turnos mais longos, máquinas mais barulhentas e a sensação estranha de que tudo que você produz foi feito para ser destruído em algum lugar distante. Você ouve falar dos soldados, claro, mas eles ainda são algo abstrato. Nomes em listas. Rostos em jornais. O que realmente surpreende é como a guerra começa a mudar coisas que não têm nada a ver com combate. A comida tem um gosto diferente porque ingredientes são substituídos. As roupas ficam mais simples, mais práticas. A moda se afasta em silêncio e deixa a sobrevivência assumir o comando. Até a linguagem muda. Surgem expressões, abreviações e piadas que só fazem sentido para quem está vivendo exatamente esse momento. Existe também um truque psicológico curioso acontecendo. Você percebe as pessoas virando especialistas da noite para o dia. Todo mundo parece saber quanto tempo a guerra vai durar, o que o inimigo está planejando e qual decisão vai acabar com tudo até o Natal. Essas previsões raramente se confirmam, mas confortam. Certeza, mesmo falsa, ajuda a dormir. E dormir se torna algo precioso. Você passa a valorizar o sono de outra forma.
As noites não servem apenas para descansar, elas servem para escutar. Deitado, você começa a notar sons que nunca chamaram sua atenção antes: o estalo de um prédio se acomodando, passos do lado de fora, o zumbido distante de motores. Às vezes, nada acontece, e esse nada parece um presente. Em outras noites, você percebe o quão cansativo é viver em estado de alerta, mesmo quando o corpo está parado. Há também um senso estranho de união surgindo, ainda que frágil e irregular. Desconhecidos trocam olhares que dizem: sim, isso é estranho, mas estamos juntos nisso. Ao mesmo tempo, a desconfiança cresce silenciosa nos cantos. O sotaque passa a importar mais. A origem passa a importar mais. A ideia de nós e eles começa a se esticar para lugares onde nunca esteve antes. Mais tarde, estudiosos vão chamar esse período de transição da paz para a guerra total. Mas, estando aqui agora, com os pés cansados e a mente cheia, não parece uma transição. Parece o seu mundo se rearranjando lentamente, sem pedir permissão. Você não está pensando em estratégias grandiosas ou mapas cheios de setas. Você começa a perceber que a guerra não se anuncia apenas com armas, mas com silêncio. Um silêncio diferente daquele da madrugada tranquila. É um silêncio calculado, ensinado, quase treinado. As pessoas aprendem a falar menos em público, a baixar o tom da voz quando certos assuntos surgem, a mudar de tema com uma habilidade que beira o instinto. Você mesmo faz isso sem notar. Certas palavras parecem mais pesadas agora, como se pudessem cair no chão e quebrar algo importante. O primeiro grande choque vem quando você entende que informação virou um recurso tão valioso quanto comida. Jornais continuam circulando, mas você sente que eles dizem menos enquanto parecem dizer mais. Manchetes são otimistas demais. Textos longos explicam situações complexas com uma confiança exagerada, como se repetir algo com firmeza pudesse torná-lo verdade. Você lê, dobra o papel com cuidado e guarda, mesmo desconfiando. Ainda assim, lê todos os dias. Por que não ler parece pior? Você imagina que cartas de guerra sejam cheias de relatos heróicos, mas a realidade é outra. Muitas chegam com trechos riscados, palavras cobertas por tinta escura, frases que começam cheias de emoção e terminam abruptamente. Você percebe que até o afeto passa pelo filtro do que pode ou não ser dito. Estou bem pode significar qualquer coisa entre sobrevivi hoje e não posso dizer mais nada. Ao mesmo tempo, o rádio se torna um objeto quase sagrado. Você se pega ajustando o botão com cuidado, como se um movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. As vozes que saem dali soam calmas demais para um mundo em chamas. Locutores falam com segurança, com pausas calculadas, usando palavras escolhidas para manter a moral elevada. É estranho como, mesmo desconfiando, você sente conforto. Talvez porque, em tempos assim, a sensação de ordem seja mais importante que a verdade completa. Muitos anúncios de rádio e jornal continuam existindo normalmente. Produtos são vendidos, receitas são compartilhadas, conselhos domésticos aparecem lado a lado com notícias do fronte. Você percebe que isso não é descuido, é estratégia. Manter a aparência de normalidade ajuda a sustentar a mente coletiva. Se o pão continua sendo anunciado, então o mundo ainda gira. Pelo menos é essa a sensação. Você também nota como certos rumores viajam mais rápido do que qualquer jornal. Histórias sussurradas em filas, em mercados, em estações de trem. Algumas são exageradas, outras surpreendentemente precisas. É quase como se existisse uma rede paralela de informações, informal, falha, mas humana. E você aprende a ouvir com atenção, filtrando o medo do exagero, tentando adivinhar o que faz sentido. Há um momento em que você entende que a propaganda não serve apenas para convencer o inimigo de algo, mas para convencer você mesmo a continuar. Cartazes mostram soldados sorrindo, trabalhadores determinados, famílias unidas. Você passa por eles todos os dias. No começo, parecem exagerados. Depois de um tempo, viram parte da paisagem, como árvores ou postes. E, sem perceber, eles começam a funcionar. Um lembrete visual de que desistir não é uma opção disponível. Existe também o aprendizado silencioso de não confiar totalmente em nenhuma fonte única. Você compara o que ouviu no rádio com o que leu no jornal, com o que alguém comentou na rua. Não porque alguém te ensinou isso formalmente, mas porque a realidade exige. A guerra transforma você em um leitor atento,
quase um investigador amador da própria sobrevivência mental. Enquanto isso, o tempo parece se comportar de maneira estranha. Dias cheios de notícias ruins passam rápido demais. Dias sem notícias parecem longos e desconfortáveis. Você começa a medir o tempo não por datas, mas por eventos, antes daquela notícia, depois daquele anúncio, na semana em que tudo ficou mais silencioso. É uma nova forma de organizar a memória. E, mesmo com tudo isso, você percebe algo surpreendente: as pessoas se adaptam. Não porque seja fácil, mas porque o ser humano é incrivelmente bom em normalizar o absurdo. O extraordinário vira rotina. O medo constante vira pano de fundo. E, de certa forma, isso mantém todos funcionando, mesmo quando ninguém sabe exatamente por quanto tempo. Ao final desse trecho da sua jornada, você sente que entende um pouco melhor como a guerra acontece também dentro da cabeça. Não apenas nos campos de batalha, mas nas palavras escolhidas, nas frases evitadas, nos silêncios prolongados. Você respira fundo, como quem fecha um jornal lentamente, e segue adiante, carregando essa consciência silenciosa com você. Você começa a perceber que, longe dos campos de batalha, existe outra guerra acontecendo em mesas improvisadas, salas mal iluminadas e corredores onde ninguém anda rápido demais. É a guerra da inteligência. Não aquela glamourosa dos filmes, mas uma versão silenciosa, feita de paciência, espera e detalhes aparentemente inúteis. Você imagina espiões como figuras elegantes, mas a realidade costuma ser mais entediante, e justamente por isso, eficaz. Você caminha mentalmente por uma cidade europeia ocupada. Nada parece fora do lugar à primeira vista. Pessoas seguem suas rotinas, bondes passam, vitrines ainda existem. Mas você aprende que a espionagem vive exatamente nesse tipo de normalidade. Um padeiro que anota números estranhos no fim do expediente. Uma costureira que muda o caminho de casa 2 vezes por semana. Um funcionário público que esquece propositalmente uma gaveta destrancada. Tudo pequeno. Tudo calculado. Praticamente todas as grandes potências mantêm redes extensas de informantes. Você não precisa ser um agente treinado para participar. Às vezes, basta observar horários, contar veículos, reparar em quem entra e sai de um prédio. Você percebe como a guerra transforma pessoas comuns em observadores atentos, quase profissionais do detalhe. Cartas aparentemente inofensivas escondem mensagens escritas com tinta invisível. Você imagina alguém aquecendo o papel com cuidado, revelando palavras que nunca deveriam existir ali. Até músicas no rádio, tocadas em horários específicos, servem como sinais codificados. Para quem não sabe, é só música. Para quem espera, é uma ordem inteira. Você começa a entender que a confiança se torna algo raro. Mesmo aliados observam uns aos outros com cautela. Você mede palavras, gestos, expressões. Um comentário fora de lugar pode significar apenas cansaço, ou algo muito pior. E ninguém quer ser o responsável por errar essa leitura. A tensão não é explosiva, é constante, fina, desgastante. Existe também o outro lado da espionagem, a desinformação. Você percebe que nem toda informação vazada é um erro. Às vezes, é uma armadilha. Planos falsos são deixados à vista, mapas são esquecidos, conversas são conduzidas perto de ouvidos atentos demais. Você aprende que enganar o inimigo pode ser tão valioso quanto saber a verdade. Talvez até mais. Você sente como essa lógica afeta até decisões simples. Alguém chega atrasado demais? Suspeito. Alguém chega cedo demais? Também suspeito. O silêncio incomoda, mas o excesso de palavras incomoda ainda mais. É um jogo em que ninguém relaxa completamente. Nem quando está sozinho. Especialmente quando está sozinho. Muitos códigos são deliberadamente simples. Ao contrário do que se imagina, nem tudo envolve cifras impossíveis. Às vezes, é só uma combinação prévia, uma frase banal dita em determinado contexto, um objeto colocado em uma janela, uma flor específica no bolso. A genialidade está na repetição e na descrição. Se todo mundo vê, ninguém desconfia. Você percebe também o papel inesperado de mulheres nesse cenário. Muitas atuam como mensageiras, observadoras, organizadoras. Justamente por serem subestimadas, passam despercebidas. Você imagina alguém empurrando um carrinho de bebê, atravessando um posto de controle com calma,
carregando informações mais perigosas do que qualquer arma. E ninguém olha duas vezes. Com o tempo, você entende que a espionagem cobra um preço psicológico alto. Viver em personagem constante cansa. Não poder reagir naturalmente, não poder confiar, não poder relaxar. Você imagina como deve ser voltar para casa e continuar fingindo, mesmo entre pessoas próximas. A guerra não termina quando o dia acaba, ela segue dentro da cabeça. Há também erros. Muitos. Mensagens interpretadas errado, sinais perdidos, pessoas presas injustamente. Você sente um desconforto ao perceber que nem toda história tem heroísmo limpo. Algumas decisões são tomadas no escuro, com consequências irreversíveis. E ninguém tem certeza absoluta de nada. Apenas probabilidades. Ainda assim, você percebe como esse trabalho invisível molda o curso da guerra. Batalhas vencidas antes de acontecerem. Ataques evitados. Movimentos antecipados. Sem desfiles, sem medalhas visíveis. Apenas resultados silenciosos. E talvez seja por isso que, por muito tempo, essas histórias ficaram à margem. Enquanto você avança mentalmente por esse mundo de sombras, sente o ritmo diminuir. A tensão se dilui em compreensão. Você respira fundo, como alguém que fecha uma porta com cuidado para não fazer barulho. A guerra continua, mas você agora enxerga mais uma de suas camadas, aquela que quase ninguém vê, mas que sustenta muitas das outras. Você começa a perceber que, enquanto o mundo inteiro olha para tanques, aviões e mapas riscados com linhas vermelhas, existe um outro campo de batalha bem menos óbvio, o da adaptação diária. A guerra não muda apenas fronteiras, ela altera hábitos simples, escolhas pequenas, decisões que antes eram automáticas. Você sente isso quando imagina acordar e, antes mesmo de pensar no dia, já calcular o que pode ou não ser usado, comido, guardado. Você caminha mentalmente por uma cidade em guerra e percebe como o racionamento se infiltra em tudo. Um fato amplamente conhecido é que praticamente todos os países envolvidos precisaram controlar alimentos, tecidos e combustíveis. Mas o que isso significa na prática é mais íntimo. Você abre um armário e vê menos opções. Você aprende a medir pão em fatias finas demais, a esticar refeições, a transformar sobras em pratos completamente novos, mesmo que ninguém esteja realmente convencido de que aquilo é novo. Um detalhe interessante é como o humor não desaparece, ele muda. Piadas surgem sobre a escassez, sobre líderes, sobre a própria situação. Você imagina risadas baixas, quase conspiratórias, porque rir ainda é permitido, mesmo quando quase tudo parece proibido. Talvez rir seja uma das poucas coisas que não podem ser racionadas. Você percebe também o impacto nas crianças. Elas crescem rápido demais. Aprendem cedo o valor das coisas, o peso das ausências, a diferença entre necessidade e desejo. Brinquedos improvisados, jogos simples, imaginação trabalhando horas extras. Você sente um aperto leve ao perceber como a infância se adapta, mesmo quando não deveria precisar. Há uma transformação silenciosa nos papéis sociais. Pessoas que nunca imaginaram trabalhar em certos lugares agora ocupam fábricas, escritórios, funções essenciais. Você percebe como a guerra acelera mudanças que, em tempos normais, levariam décadas. Nem sempre por escolha, mas por necessidade. E depois, nada volta exatamente ao que era antes. Você também nota o cansaço acumulado. Não o cansaço de um dia ruim, mas o de anos vivendo em alerta. Pequenas vitórias são comemoradas com intensidade desproporcional. Um alimento extra. Uma carta que chega. Um dia sem más notícias. Você entende como a escala emocional muda completamente. Existe um debate constante, ainda hoje, sobre até que ponto esse esforço coletivo foi espontâneo ou moldado por pressão social e propaganda. Mas, vivendo aquilo por dentro, você sente que a linha entre obrigação e sobrevivência fica borrada. Quando tudo está em jogo, colaborar deixa de ser ideologia e vira instinto. Você começa a entender que a guerra não acontece apenas quando algo explode. Ela acontece quando alguém decide guardar um pouco mais para amanhã. Quando alguém apaga a luz mais cedo. Quando alguém escolhe dividir o pouco que tem. Esses gestos não entram nos livros de batalha, mas sustentam tudo ao redor. À medida que você avança nessa rotina imaginada, o ritmo da narrativa desacelera um pouco. Você sente o peso do cotidiano, mas também uma estranha sensação de adaptação.
O ser humano aprende, ajusta, continua. Mesmo em cenários extremos. Especialmente neles. Você imagina pegar um jornal logo cedo. As manchetes parecem firmes, confiantes, quase otimistas demais. Um fato amplamente conhecido é que a censura foi aplicada em praticamente todos os lados do conflito. Mas o que isso significa, na prática, é que você aprende a ler nas entrelinhas. Uma frase curta demais pode esconder uma derrota. Um silêncio pode gritar mais alto que um parágrafo inteiro. Você percebe que cartas também não são mais apenas cartas. Elas passam por mãos que você nunca verá. Tesouras invisíveis cortam trechos inteiros. Palavras somem. Frases chegam incompletas. Você aprende a escrever de forma cuidadosa, quase poética, dizendo muito com pouco. Estou bem pode significar apenas ainda estou vivo. Está tudo tranquilo pode significar exatamente o contrário. Uma curiosidade interessante é como códigos improvisados surgem entre famílias e amigos. Pequenas expressões combinadas antes da guerra ganham novos significados. Uma referência a um animal de estimação, uma receita mencionada fora de contexto, um detalhe aparentemente bobo, tudo isso vira uma forma de comunicação paralela. Você sente como a criatividade humana encontra brechas mesmo nos sistemas mais rígidos. Você começa a notar o papel crescente do rádio. Ele se torna uma presença constante, quase como um membro da família. As pessoas se reúnem em torno dele, em silêncio respeitoso. Uma voz atravessa o ar trazendo notícias, discursos, músicas escolhidas a dedo. Você percebe como o tom da voz importa tanto quanto o conteúdo. Uma pausa longa demais gera ansiedade. Um entusiasmo exagerado levanta suspeitas. O rádio também vira arma psicológica. Transmissões direcionadas ao inimigo tentam confundir, desmoralizar, plantar dúvidas. Você imagina alguém ouvindo escondido, ajustando o volume ao mínimo, sentindo aquela mistura estranha de curiosidade e culpa. Informação vira tentação. Saber demais pode ser perigoso, mas não saber nada pode ser pior. Você percebe como rumores se espalham rápido, especialmente quando informações oficiais são escassas. Uma história contada na fila do pão ganha versões diferentes em poucas horas. Você aprende que nem tudo precisa ser verdade para causar impacto. O simples medo já altera comportamentos. Pessoas evitam lugares. Estocam coisas. Tomam decisões baseadas em ouvir dizer. Há também o uso intenso de cartazes, slogans e imagens simples. Você os vê mentalmente colados em muros, estações, fábricas. Mensagens diretas, cores fortes, símbolos fáceis de reconhecer. Eles não pedem reflexão profunda, pedem ação imediata. Trabalhe mais. Confie. Economize. Denuncie. Você sente como essas palavras tentam ocupar espaço dentro da sua mente, repetidas até se tornarem familiares demais. Você nota como crianças crescem cercadas por essas mensagens. Elas aprendem slogans antes mesmo de entender completamente o que significam. Brincam de guerra sem perceber o peso real do termo. Você sente um leve desconforto ao perceber como ideias grandes demais entram cedo demais na imaginação infantil. Com o tempo, você aprende a desenvolver um sexto sentido. Você escuta uma notícia e sente quando algo não encaixa. Você percebe mudanças sutis no tom oficial. Aprende a comparar fontes, mesmo sem acesso direto a elas. É quase um instinto de sobrevivência intelectual. E ainda assim, apesar de tudo isso, você percebe que as pessoas continuam buscando pequenas verdades. Conversas sussurradas, olhares trocados, gestos mínimos. A verdade não desaparece. Ela apenas se esconde, esperando o momento certo para reaparecer. À medida que você respira fundo, sente o ritmo da narrativa continuar suave, quase hipnótico. A guerra segue acontecendo, mas agora você entende que ela também se trava no que é dito, no que é calado e no que cada pessoa escolhe acreditar antes de dormir. Você começa a perceber que, enquanto a guerra ecoa nos campos de batalha e nas ondas do rádio, existe outro universo silencioso funcionando nas sombras, o da ciência acelerada pela urgência. Você vive em um tempo em que ideias que normalmente levariam décadas para amadurecer são empurradas para a realidade em questão de meses. A necessidade transforma laboratórios improvisados em centros de inovação febril. Você imagina entrar em um galpão simples, longe da linha de frente,
onde pessoas vestidas com jalecos gastos trabalham dia e noite. Um fato amplamente conhecido é que a Segunda Guerra Mundial impulsionou avanços tecnológicos sem precedentes. Mas, visto de perto, isso não parece grandioso, parece exaustivo. Você sente o cansaço acumulado, o cheiro de metal aquecido, o som constante de máquinas sendo testadas e retestadas. Você percebe que muitas invenções não nascem com intenções heroicas. Algumas surgem apenas para resolver problemas imediatos. Como proteger soldados do frio extremo? Como detectar algo que não pode ser visto a olho nu? Como comunicar ordens rapidamente sem revelar posições? Cada pergunta gera uma solução prática, e cada solução muda silenciosamente o mundo. Você percebe que o radar, agora tão associado à aviação moderna, nasce desse desespero por enxergar o invisível. A ideia de ver aviões inimigos antes que eles cheguem soa quase como magia. Você imagina operadores concentrados em telas simples, interpretando pontos luminosos como se estivessem lendo sinais do destino. Um pequeno erro de interpretação podia custar vidas. Enquanto isso, a medicina avança em silêncio. Você sente um alívio estranho ao perceber que, mesmo em meio à destruição, há esforços para salvar. Técnicas de transfusão de sangue se tornam mais seguras. Antibióticos começam a ser usados de forma mais ampla. A penicilina, hoje tão comum, naquele momento parece quase milagrosa. Você imagina o impacto psicológico de ver alguém sobreviver a uma infecção que antes seria fatal. Você nota que esses avanços não chegam de forma igual para todos. Eles seguem prioridades militares. O que funciona no campo de batalha talvez leve anos para chegar às casas comuns. Você percebe como a ciência, assim como a informação, também é filtrada pela necessidade. Ao mesmo tempo, você sente o peso das decisões éticas. Desenvolver algo mais eficiente pode significar tornar a destruição mais rápida. Você imagina engenheiros e cientistas indo dormir com essa ambiguidade martelando a mente. Criar para proteger, mas sabendo que alguém, em algum lugar, usará aquilo para atacar. Você percebe que até a alimentação passa por transformações. Rações são estudadas com cuidado quase científico. Cada caloria conta. Cada ingrediente é medido. Você se surpreende ao saber que muitos alimentos processados ganham força nesse período, criados para durar mais, ocupar menos espaço e fornecer energia rápida. Algo que começa no campo de batalha acaba moldando supermercados décadas depois. Existe também um esforço enorme em decifrar códigos. Você imagina salas silenciosas, cheias de papéis, máquinas estranhas e pessoas que mal piscam. Resolver um código não é apenas um exercício intelectual, é uma corrida contra o tempo. Uma mensagem decifrada cedo demais pode mudar o rumo de uma operação inteira. Uma mensagem decifrada tarde demais vira apenas registro histórico. Você sente uma leve ironia ao perceber que, enquanto soldados usam armas simples no fronte, decisões cruciais são tomadas por pessoas que nunca ouviram um tiro de perto. A guerra moderna se constrói tanto com ideias quanto com balas. Você começa a notar como o futuro se infiltra no presente. Coisas que parecem estranhas, quase desconfortáveis, são aceitas porque prometem sobrevivência. Você aprende a confiar em máquinas, cálculos e procedimentos novos, mesmo sem entendê-los completamente. É como usar um aplicativo moderno sem ler os termos, só que com consequências muito mais sérias. E, no meio disso tudo, você ainda é humano. Você se maravilha com algumas invenções, teme outras, e simplesmente aceita muitas delas porque não há escolha. A guerra não pede opinião, ela exige adaptação. Quando você finalmente desacelera o pensamento, percebe que esse ritmo intenso deixa marcas duradouras. Mesmo depois que os tiros cessarem, essas ideias não vão desaparecer. Elas vão se infiltrar na vida cotidiana, mudando a forma como você se comunica, se cura, se alimenta e até como você entende o mundo. Você respira fundo, sentindo o fluxo da história seguir adiante, suave, contínuo, como se cada descoberta fosse apenas mais uma peça silenciosa desse enorme quebra-cabeça que ainda está longe de terminar. Você percebe que, enquanto a ciência corre nos bastidores, existe outro território invisível onde a guerra também acontece, o da informação cuidadosamente moldada. Você vive em um tempo em que saber demais pode ser tão perigoso quanto saber de menos. A propaganda não é apenas cartaz colorido colado em paredes, ela se infiltra nas conversas, nas músicas, nos filmes e até nos silêncios calculados.
Você percebe que as notícias chegam filtradas. Vitórias são ampliadas, derrotas são suavizadas ou simplesmente ignoradas. Você aprende a ler nas entrelinhas. Um jornal que fala pouco demais talvez esteja escondendo algo. Um rádio excessivamente otimista pode estar tentando acalmar mais do que informar. Você sente que a realidade chega até você em camadas, nunca inteira. Filmes aparentemente inocentes carregam mensagens claras sobre quem é o herói e quem é o vilão. Canções grudentas repetem ideias simples, fáceis de lembrar, quase impossíveis de esquecer. Você se pega cantarolando algo sem perceber que está absorvendo uma narrativa inteira junto com a melodia. Você começa a notar como o medo é usado com precisão cirúrgica. Não um pânico constante, mas uma ansiedade controlada. O suficiente para manter você alerta, obediente, colaborativo. Você sente isso quando as luzes se apagam em exercícios noturnos, quando sirenes soam sem aviso, quando boatos circulam mais rápido que fatos. A guerra acontece também dentro da sua cabeça. Você percebe que até rumores fazem parte do jogo. Histórias exageradas sobre armas secretas, exércitos gigantescos ou tecnologias impossíveis circulam de propósito. Algumas são criadas para confundir o inimigo. Outras servem para inflar a moral interna. Você aprende que nem toda mentira é contada para enganar você. Às vezes ela existe para assustar alguém que você nunca vai conhecer. Existe também o silêncio estratégico. Você sente isso quando certos assuntos simplesmente desaparecem das conversas. Pessoas aprendem, sem que ninguém precise explicar, o que pode ou não ser dito em voz alta. Você percebe como a censura nem sempre precisa ser imposta com força. Muitas vezes ela nasce do medo coletivo de dizer a coisa errada. Você imagina salas discretas onde especialistas analisam palavras com o mesmo cuidado que engenheiros analisam máquinas. Cada frase importa. Cada termo escolhido pode mudar a forma como uma população inteira percebe a guerra. Um ataque vira operação. Uma retirada vira reposicionamento. Você sente como a linguagem amortece a realidade. Ao mesmo tempo, você nota o uso inteligente da esperança. Cartazes mostram futuros melhores, famílias reunidas, dias tranquilos após a vitória. Você se agarra a essas imagens como quem segura uma âncora emocional. Mesmo sabendo que são idealizadas, elas ajudam você a atravessar dias difíceis. É um conforto visual, quase terapêutico. Você percebe que crianças também fazem parte desse esforço simbólico. Livros, jogos e histórias são adaptados para ensinar, desde cedo, quem deve ser admirado e quem deve ser temido. Você sente um leve desconforto ao perceber como a guerra molda até a imaginação infantil, plantando ideias que talvez levem anos para serem questionadas. Há um aspecto curioso nisso tudo: a propaganda funciona melhor quando você acha que ela não funciona com você. Você se vê pensando que é mais crítico, mais atento, menos influenciável do que os outros. Esse pensamento, por si só, já faz parte do mecanismo. Você sorri levemente ao perceber a ironia, mesmo sem conseguir escapar completamente dela. Você nota que mensagens diferentes são criadas para públicos diferentes. O que motiva um trabalhador urbano não é o mesmo que move alguém do campo. O que convence um soldado não é o que acalma uma mãe. A propaganda se adapta, muda de tom, muda de rosto, mas mantém o mesmo objetivo: alinhar sentimentos. Enquanto isso, informações falsas são espalhadas propositalmente entre o inimigo. Você imagina mensagens codificadas, transmissões enganosas, sinais plantados para serem interceptados. Enganar vira uma forma sofisticada de combate. Não é sobre força bruta, mas sobre percepção. Você começa a entender que, nessa guerra, vencer não significa apenas conquistar territórios, mas também controlar narrativas. Quem conta a história decide como ela será lembrada. Você sente que o presente já está sendo escrito como passado, com frases cuidadosamente escolhidas para resistir ao tempo. No meio desse emaranhado de verdades parciais, você continua vivendo. Trabalha, conversa, espera. Você se adapta a esse mundo onde confiar demais é perigoso, mas duvidar de tudo é exaustivo. Aos poucos, você aprende a equilibrar intuição e ceticismo, mesmo sem ter certeza se isso é suficiente. Quando o dia termina, você percebe que a propaganda não dorme. Ela apenas muda de forma. Às vezes é um cartaz iluminado pela lua. Às vezes é uma frase repetida no rádio antes do silêncio noturno.
E você entende, com uma calma estranha, que sobreviver também significa aprender a navegar por esse oceano invisível de palavras, imagens e emoções cuidadosamente colocadas no seu caminho. Você começa a perceber que, longe das batalhas famosas e dos discursos inflamados, existe um cotidiano silencioso que sustenta tudo. A guerra também é feita de filas, de espera e de improviso. Você acorda cedo não por heroísmo, mas porque o racionamento dita o ritmo do dia. Um fato amplamente conhecido é que, durante a Segunda Guerra Mundial, alimentos, roupas e combustível foram rigorosamente controlados, mas só vivendo isso você entende o peso real dessa escassez. Você aprende a medir cada coisa. Açúcar não é apenas açúcar, é planejamento. Sapatos não são moda, são investimento. Você sente o desconforto de usar algo gasto por mais tempo do que gostaria, mas também sente um estranho orgulho por conseguir fazer durar. Nada é desperdiçado. Até sobras viram novas receitas, às vezes questionáveis, às vezes surpreendentemente boas. Seu paladar se adapta, mesmo reclamando em silêncio. Eles passam a ensinar como cozinhar sem ingredientes essenciais, como substituir carne por criatividade e paciência. Você percebe que até a cozinha vira um campo de batalha discreto. Cada refeição bem-sucedida parece uma pequena vitória pessoal contra a falta. Você nota que o vestuário também se transforma. Roupas ficam mais simples, menos tecido, menos detalhes. Não é estilo, é necessidade. Você observa como até tendências de moda são moldadas pela guerra, com cortes práticos e cores discretas. Sem perceber, você começa a associar elegância à funcionalidade. O excesso parece quase ofensivo. Você percebe que o tempo livre muda de valor. Sem tantas opções de entretenimento, conversas se tornam mais longas, jogos simples ganham importância, histórias são contadas e recontadas. Você passa a ouvir mais atentamente. O silêncio, antes incômodo, vira companhia. À noite, você escuta o rádio não só por notícias, mas pela sensação de conexão com algo maior. Existe também a adaptação psicológica. Você aprende a não se assustar com tudo. Sirenes ainda aceleram seu coração, mas você já sabe como reagir. Seu corpo entra em modo automático. Há um cansaço constante, mas também uma resiliência que você não sabia que tinha. Você descobre que o ser humano se ajusta, mesmo quando não deveria precisar. Você percebe como pequenas rotinas viram âncoras emocionais. O mesmo horário para o chá, o mesmo caminho até o trabalho, o mesmo cumprimento aos vizinhos. Essas repetições criam uma ilusão de normalidade que ajuda você a seguir em frente. Não é negação, é sobrevivência emocional. Você sente um misto de ternura e desconforto. A guerra, mesmo sem convite, entra na imaginação delas. Ainda assim, elas encontram espaço para leveza, algo que você secretamente inveja. Você nota que o trabalho também muda de significado. Não é apenas uma forma de ganhar a vida, é contribuição. Seja numa fábrica, num escritório ou em casa, tudo parece conectado ao esforço maior. Você sente uma pressão silenciosa para ser útil, para não desperdiçar tempo nem energia. Descansar chega a parecer quase um luxo. Você começa a entender que o cansaço não vem só do trabalho físico, mas da vigilância constante. Estar atento ao que se diz, ao que se faz, ao que se guarda. Você se torna mais cuidadoso, menos impulsivo. Até risadas são medidas dependendo do momento e do lugar. A espontaneidade fica em pausa. Há também momentos de humor involuntário. Instruções oficiais às vezes são tão específicas que beiram o absurdo. Você ri, discretamente, ao seguir regras que parecem saídas de um manual excessivamente zeloso. Essas pequenas ironias ajudam a aliviar a tensão, mesmo que por alguns segundos. Você percebe que cartas ganham um peso enorme. Cada envelope recebido é aberto com cuidado quase cerimonial. Palavras escritas à mão carregam conforto, medo, esperança, tudo junto. Você aprende a reler frases simples várias vezes, como se elas pudessem durar mais assim. A ausência de uma carta pesa tanto quanto más notícias. Você sente como o tempo se estica. Dias parecem longos, semanas se confundem. Sem grandes marcos pessoais, você passa a medir o tempo por eventos coletivos, anúncios no rádio, mudanças no racionamento, rumores que se confirmam ou desaparecem. Sua memória começa a organizar a vida em antes disso e depois daquilo. Mesmo assim,
você encontra pequenos prazeres. Um pedaço extra de pão, uma conversa inesperadamente leve, uma música que toca no momento certo. Esses instantes ganham uma intensidade que talvez não tivessem em tempos de paz. Você aprende a valorizar o mínimo, não por filosofia, mas por necessidade. Ao final do dia, quando você finalmente se deita, percebe que sobreviver à guerra não é apenas evitar bombas ou batalhas. É aprender a viver dentro das limitações sem deixar que elas apaguem completamente quem você é. Você fecha os olhos entendendo que, nesse cotidiano silencioso, cada adaptação sua também faz parte da história. Você começa a notar algo ainda mais sutil do que a escassez de comida ou a mudança nas rotinas. A guerra também invade a mente. Não chega gritando. Ela se instala devagar, como um ruído de fundo que nunca some completamente. Um fato histórico bastante conhecido é que a Segunda Guerra Mundial marcou o uso massivo de propaganda em praticamente todos os países envolvidos. Mas vivendo isso, você percebe que propaganda não é só cartaz colado na parede, é atmosfera. Você caminha pelas ruas e vê imagens que tentam te convencer de algo o tempo todo. Mensagens simples, diretas, repetidas até parecerem verdades naturais. Você começa a reconhecer os padrões, cores fortes para despertar emoção, frases curtas para não dar tempo de questionar. Mesmo quando tenta ignorar, alguma coisa fica. Você não muda de opinião de imediato, mas sente a pressão constante para pensar do jeito certo. O rádio, que antes era apenas companhia, agora também molda sentimentos. Você percebe o tom das vozes, a escolha das palavras, as pausas dramáticas. As notícias não vêm apenas para informar, mas para guiar reações. Esperança quando convém, indignação quando necessário. Você aprende a ouvir nas entrelinhas, mesmo sem ter certeza se está interpretando corretamente. Você estranha como tudo soa organizado e confiante, mesmo sabendo que a realidade é confusa e cheia de medo. Esse contraste cria uma espécie de dissonância. Você vê cartazes prometendo vitória enquanto conhece pessoas cansadas demais até para comemorar. Você começa a perceber como o humor também vira ferramenta. Piadas circulam sobre o inimigo, exagerando defeitos, diminuindo ameaças. Você ri, às vezes mais por alívio do que por achar graça. Essas piadas ajudam a transformar o medo em algo administrável. Rir vira um ato quase defensivo, uma forma de não deixar a ansiedade tomar conta. Você nota que até o silêncio comunica. Certos assuntos simplesmente desaparecem das conversas públicas. Ninguém diz explicitamente que não se pode falar, mas todos sabem. Você aprende a escolher palavras com cuidado, a desviar de temas sensíveis com naturalidade ensaiada. Não é censura declarada, é adaptação coletiva. Existe também um efeito curioso na identidade. Você começa a se definir mais pelo nós do que pelo eu. O discurso coletivo se infiltra no pensamento individual. Você se pega dizendo a gente precisa aguentar em vez de eu estou cansado. Não é falsidade, é sobrevivência emocional em grupo. Você percebe que o medo muda de forma. No início, ele é agudo, quase físico. Com o tempo, vira algo mais difuso, constante, como uma tensão leve nos ombros que nunca relaxa completamente. Você aprende a funcionar mesmo assim. Trabalha, conversa, ri, tudo com esse peso invisível acompanhando. Em meio a isso, surgem dúvidas internas. Você se pergunta até que ponto acredita no que ouve. Você percebe que não é simples separar convicção genuína de repetição constante. Ainda assim, você segue em frente, porque parar para questionar tudo o tempo todo seria exaustivo demais. Às vezes, aceitar uma narrativa pronta é menos cansativo do que lidar com a incerteza. Você observa como as crianças absorvem tudo isso quase sem perceber. Elas repetem slogans como se fossem rimas, desenham símbolos da guerra nos cadernos. Para elas, aquilo parece normal. Isso te dá um leve arrepio, não de medo imediato, mas de consciência histórica. Você percebe que esse período vai marcar uma geração inteira. Há também pequenos atos de resistência silenciosa. Pessoas que fingem concordar em público, mas guardam pensamentos diferentes em privado. Você aprende a reconhecer esses sinais sutis, um olhar, uma pausa, uma frase ambígua. Não é rebeldia aberta, é autopreservação misturada com identidade. Você percebe que até seus sonhos começam a refletir esse clima. Não necessariamente com batalhas, mas com sensação de urgência, de tarefas inacabadas,
de correr sem sair do lugar. Ao acordar, você sente um cansaço estranho, como se a mente também tivesse passado a noite trabalhando. Mesmo assim, você encontra momentos de clareza. Instantes em que percebe que, apesar de toda a influência externa, ainda existe um espaço interno que ninguém alcança completamente. Pensamentos silenciosos, reflexões que você guarda só para si. Isso te dá uma sensação discreta de controle. Ao final desse dia mentalmente carregado, você entende que sobreviver à guerra não é apenas resistir fisicamente, mas aprender a navegar entre mensagens, emoções e medos sem se perder de si mesmo. Você respira fundo, aceitando que nem tudo pode ser desligado, mas algumas coisas ainda podem ser escolhidas. Você percebe que, conforme o tempo passa, a guerra começa a mexer até com algo que parecia intocável, a ciência do cotidiano. Não aquela ciência distante de laboratórios secretos apenas, mas a que entra na sua casa, na sua comida, no jeito como você cuida do corpo. Um fato histórico bastante conhecido é que a Segunda Guerra Mundial acelerou avanços científicos e tecnológicos em ritmo quase artificial. Vivendo isso, você sente que o mundo está sendo improvisado em tempo real. Você começa a notar substituições estranhas. Ingredientes desaparecem e dão lugar a versões adaptadas. O café não é exatamente café. O pão não é exatamente pão. Ainda assim, você se acostuma. Seu paladar aprende a negociar. Você come menos pelo prazer e mais pela função, mas, curiosamente, começa a perceber nuances novas, como se o corpo se tornasse mais atento ao básico. Cartilhas explicam como extrair o máximo de energia de quase nada. Você aprende que uma refeição simples pode ser equilibrada, mesmo sem parecer farta. Existe quase um orgulho discreto em conseguir se manter funcional com tão pouco. Não é glamour, é matemática aplicada à sobrevivência. Você nota que até o cuidado com o corpo muda de significado. Banhos ficam mais rápidos, às vezes raros, mas ganham um valor quase ritual. Não é apenas limpeza, é um momento de normalidade. Você se sente humano de novo, nem que seja por alguns minutos. Engraçado como algo tão simples passa a ter peso emocional. Enquanto isso, notícias sobre grandes projetos científicos circulam como sussurros distantes. Você ouve falar de pesquisas secretas, de armas estranhas, de ideias que parecem ficção científica. Algumas são exageradas, outras assustadoramente reais. Você não entende os detalhes, mas sente que algo grande está sendo construído longe dos olhos comuns. O cotidiano também vira campo de experimentação. Você percebe que roupas são redesenhadas para durar mais, para usar menos tecido, para serem práticas. Estilo cede espaço à funcionalidade. Ainda assim, as pessoas encontram jeitos de personalizar o pouco que têm, um remendo colorido, um botão diferente. Pequenos gestos de identidade resistindo. Você se dá conta de que até o descanso é otimizado. Dormir bem não é mais luxo, é estratégia. Você aprende a cochilar quando pode, onde pode. O corpo se adapta a ritmos quebrados. Uma piada silenciosa começa a circular. Você nunca dormiu tão mal e, ao mesmo tempo, nunca valorizou tanto uma boa noite de sono. Existe também um lado curioso na forma como as pessoas lidam com informações científicas simplificadas. Termos técnicos viram palavras do dia a dia, mesmo que ninguém saiba exatamente o que significam. Você escuta explicações meio tortas, mas funcionais. Não importa se a teoria está perfeita, importa se resolve o problema imediato. Você percebe que a guerra ensina pragmatismo forçado. Ideias são julgadas menos pelo quão elegantes são e mais pelo quão úteis. Se funciona, serve. Se não funciona, é descartado rapidamente. Isso cria um ambiente estranho, onde improviso e genialidade às vezes se confundem. Em meio a tudo isso, você nota uma mudança sutil na sua relação com o futuro. Antes, planejar parecia natural. Agora, o foco é no curto prazo. Amanhã já é um plano ousado. Mesmo assim, você guarda pequenas expectativas, quase escondidas, como quem não quer chamar a atenção do azar. Você observa como crianças aprendem ciência de um jeito diferente. Elas sabem identificar alimentos alternativos, reconhecem símbolos de alerta, entendem instruções básicas de segurança. É um aprendizado prático, não teórico. Elas crescem achando isso normal, e essa normalidade improvisada te deixa pensativo. Você também percebe que o humor acompanha esse cenário.
Surgem piadas sobre invenções caseiras, sobre receitas que nunca dariam certo em tempos normais. Você ri porque rir é mais fácil do que reclamar. O riso vira uma válvula de escape coletiva. Há um debate silencioso acontecendo no fundo de tudo isso. Até que ponto esses avanços e adaptações vão permanecer depois que tudo acabar? Você não tem resposta, mas sente que o mundo não vai simplesmente voltar ao que era antes. Algumas mudanças já se instalaram fundo demais. Ao final do dia, enquanto você se prepara para dormir, percebe que vive em um período em que o conhecimento não é apenas acumulado, mas comprimido pelo tempo. Tudo precisa ser rápido, eficiente, funcional. Você fecha os olhos com essa sensação curiosa de estar vivendo dentro de um grande experimento humano, onde ninguém assinou o termo de consentimento, mas todos participam. Você começa a perceber que, conforme a guerra avança, a linha entre o civil e o militar fica cada vez mais borrada. Não existe mais um lado de fora totalmente seguro. Mesmo longe do fronte, você sente que faz parte da engrenagem. Um fato histórico amplamente conhecido é que a Segunda Guerra Mundial transformou cidades inteiras em extensões indiretas do campo de batalha, seja por meio de fábricas, racionamento ou vigilância constante. Você caminha por ruas que parecem normais à primeira vista, mas logo nota detalhes estranhos. Janelas cobertas à noite, postes com iluminação reduzida, placas que ensinam o que fazer em caso de ataque aéreo. Tudo parece um grande ensaio para algo que você torce para nunca acontecer. Ainda assim, você memoriza as instruções, porque ignorá-las seria quase um ato de rebeldia inconsciente. Prédios são pintados com cores apagadas, telhados recebem padrões estranhos, monumentos são cobertos ou disfarçados. Você olha para um ponto turístico famoso e mal o reconhece. É como se a cidade estivesse tentando se esconder, brincando de esconde-esconde com o céu. Você percebe também que o silêncio ganha um novo significado. Sirenes de ataque aéreo cortam o ar e, logo depois, tudo fica quieto demais. Esse silêncio não é relaxante, é tenso. Você aprende a ouvir o nada, a interpretar a ausência de som como informação. Engraçado como, em tempos normais, você pagaria caro por um pouco de silêncio, mas agora ele vem carregado de ansiedade. Dentro de casa, a rotina muda. Cortinas grossas, luzes apagadas cedo, rádios sempre ligados em volume baixo. O rádio vira quase um membro da família. Ele informa, acalma, assusta, tudo ao mesmo tempo. Você confia nele mais do que gostaria, mesmo sabendo que nem tudo que sai dali é completo ou neutro. Você começa a notar como o medo é administrado. Não eliminado, mas controlado. Cartazes incentivam calma, disciplina, confiança. A mensagem é sempre parecida: faça sua parte, mantenha a ordem, não entre em pânico. Existe quase um manual invisível de como sentir emoções aceitáveis durante a guerra. Uma piada leve começa a circular: se você sobreviver à guerra, provavelmente vai sobreviver a qualquer fila de banco pelo resto da vida. Porque esperar, agora, virou uma habilidade essencial. Esperar notícias. Esperar suprimentos. Esperar o som da sirene terminar. Você se torna especialista em paciência forçada. Você percebe que até as relações humanas mudam. As conversas ficam mais diretas, menos superficiais. As pessoas falam do clima, sim, mas logo escorregam para assuntos mais profundos, quase existenciais. Ao mesmo tempo, há um cuidado maior com o que se diz em público. Palavras ganham peso político sem pedir permissão. Existe também um debate implícito que paira no ar: até que ponto essa vigilância constante é necessária, e até que ponto ela molda pessoas mais obedientes do que conscientes. Você não formula isso em voz alta, mas sente a pergunta ecoar enquanto observa soldados, voluntários e civis compartilhando o mesmo espaço urbano. Você nota que crianças brincam de guerra, mas de um jeito estranho, misturando fantasia com procedimentos reais. Elas sabem o som das sirenes, reconhecem uniformes, entendem regras básicas de segurança. Isso te incomoda um pouco, mas você também percebe como elas se adaptam com uma facilidade quase assustadora. No fim do dia, quando a cidade escurece mais cedo do que deveria, você se recolhe com uma sensação ambígua. Existe medo, claro, mas também um tipo de solidariedade silenciosa. Todos estão passando pela mesma coisa, mesmo que não conversem sobre isso. Você respira fundo, se deita, e entende que sobreviver agora não é apenas estar vivo, mas conseguir manter algum traço de humanidade intacto.
Você começa a sentir que a guerra não se contenta em ocupar apenas o espaço físico, ela também invade a mente. Conforme os dias passam, você percebe que a informação vira uma arma tão poderosa quanto qualquer tanque. Um fato histórico bem conhecido é que a Segunda Guerra Mundial foi marcada por campanhas massivas de propaganda, usadas por praticamente todos os lados para moldar opiniões, manter a moral e justificar sacrifícios. Você observa cartazes colados em muros, estações e fábricas. As cores são fortes, as mensagens diretas, quase gritadas. Elas te dizem quem confiar, quem temer, como agir. Não há espaço para nuances. Tudo é simplificado para caber em poucas palavras e uma imagem impactante. Você se pega concordando com algumas mensagens sem nem perceber quando isso aconteceu. O rádio, mais uma vez, ocupa o centro da sala. As vozes soam firmes, confiantes, mesmo quando as notícias são ruins. Existe uma cadência quase hipnótica, como se alguém estivesse te embalando enquanto entrega fatos difíceis de engolir. Você nota como a linguagem é cuidadosamente escolhida. Derrotas viram recuos estratégicos. Perdas humanas viram números arredondados. Ela aparece em músicas, filmes, quadrinhos e até piadas. Você canta refrões sem perceber que eles carregam mensagens políticas. Ri de uma charge que, no fundo, reforça estereótipos e inimigos bem definidos. É tudo muito sutil, eficiente demais para ser coincidência. Você percebe que o inimigo quase nunca é mostrado como alguém comum. Ele vira uma caricatura, algo distante, quase irreal. Isso facilita aceitar decisões duras. Afinal, é mais fácil apoiar medidas extremas quando o outro lado parece menos humano. Essa percepção te incomoda, mas ao mesmo tempo você entende por que funciona. Existe uma frase que circula, repetida em diferentes formas: vencer começa acreditando. E você sente isso na prática. A confiança coletiva vira uma espécie de escudo emocional. Mesmo quando faltam recursos, sobra convicção, ou pelo menos a aparência dela. Você aprende que, em tempos de guerra, parecer forte é quase tão importante quanto ser forte. Você também nota que a censura anda de mãos dadas com a propaganda. Certas informações simplesmente não chegam até você. Cartas chegam com trechos apagados, jornais omitem detalhes, boatos se espalham para preencher os vazios. Você vira um leitor atento de entrelinhas, tentando entender o que não foi dito. Uma piada leve começa a circular. Se você quiser esconder algo na guerra, publique nos jornais. Ninguém vai saber onde termina a verdade e começa o resto. Você ri, mas sabe que há um fundo desconfortável nisso. A repetição constante de mensagens cria uma realidade própria, quase paralela. Você percebe que até suas emoções começam a ser guiadas. Há dias para se orgulhar, dias para se entristecer, dias para se manter firme. Tudo parece cronometrado. Ainda assim, em momentos de silêncio, quando o rádio é desligado e os cartazes ficam fora de vista, você sente suas próprias dúvidas respirarem. Existe um debate silencioso que atravessa esse cenário. Propaganda une e fortalece, mas também simplifica e apaga complexidades humanas. Você não chega a uma conclusão clara. Talvez ninguém chegue durante a guerra. O importante, naquele momento, é seguir em frente. Quando a noite chega, você se deita com a sensação de que precisa descansar não só o corpo, mas a mente. Você fecha os olhos, tentando separar o que realmente sente daquilo que foi cuidadosamente colocado diante de você o dia inteiro. E, por alguns instantes, o silêncio finalmente parece um pouco mais leve. Você começa a perceber que, conforme a guerra avança, ela se infiltra até nos lugares onde ninguém esperaria encontrá-la. Nos laboratórios, nas oficinas improvisadas, nas mesas de engenheiros cansados demais para dormir. Um fato histórico amplamente conhecido é que a Segunda Guerra Mundial acelerou o desenvolvimento tecnológico como nunca antes, empurrando ideias experimentais para o campo prático em tempo recorde. Você observa pessoas comuns lidando com máquinas que parecem saídas do futuro. Radares giram lentamente, telas piscam, sinais invisíveis atravessam o ar. Para você, tudo isso soa quase como magia, mas é apresentado com naturalidade, como se fosse apenas mais uma ferramenta necessária para sobreviver. A guerra não espera que a tecnologia amadureça, ela exige resultados imediatos. Equipamentos são adaptados às pressas, peças reaproveitadas, soluções improvisadas que acabam funcionando melhor do que o esperado.
Você percebe que a linha entre erro e inovação fica muito mais fina quando não há tempo para hesitar. Você também nota que nem toda tecnologia é grandiosa ou visível. Algumas das mudanças mais profundas acontecem em detalhes pequenos. Novos materiais mais leves, medicamentos produzidos em maior escala, métodos de conservação de alimentos que permitem viagens mais longas. Tudo isso afeta diretamente o seu dia a dia, mesmo que você não pense nisso conscientemente. Em certos momentos, você se pega sorrindo com ironia ao perceber que algumas dessas invenções vão sobreviver à guerra e acabar no cotidiano das pessoas. Objetos que hoje parecem estranhos e militares demais um dia estarão em casas comuns, usados sem qualquer lembrança de sua origem tensa. É estranho pensar que o conforto futuro nasce de tempos tão desconfortáveis. O som constante de motores e máquinas se torna parte da paisagem sonora. Você aprende a distinguir ruídos, quase como se fossem vozes. Um tipo de motor significa segurança, outro sinaliza perigo. Seu corpo reage antes mesmo da mente. Isso te lembra que tecnologia não é neutra, ela carrega intenções, medos e esperanças de quem a criou. Existe também um lado mais silencioso desse avanço. Você percebe pesquisadores lidando com dilemas morais que não cabem em manuais técnicos. Criar algo mais eficiente pode significar encurtar conflitos, mas também torná-los mais destrutivos. Essa tensão paira no ar, raramente dita em voz alta, mas sempre presente. Uma frase circula entre técnicos e soldados: se funciona, usamos. Não há espaço para longas reflexões filosóficas quando decisões precisam ser tomadas rapidamente. Ainda assim, você sente que essas reflexões ficam guardadas para depois, como uma conta emocional que será cobrada no futuro. Você nota que a guerra transforma até a forma como as pessoas pensam. Problemas são quebrados em partes menores, soluções são testadas rapidamente, falhas são corrigidas sem muito drama. É quase um treinamento forçado para um mundo acelerado que ainda nem existe por completo. Em meio a tudo isso, surge uma comparação moderna inevitável. É como se a humanidade estivesse vivendo uma atualização de sistema obrigatória, sem opção de adiar. Algumas funções melhoram, outras ficam instáveis, e ninguém tem certeza de como tudo vai rodar quando o conflito acabar. A piada leve entre colegas é que, se travar, é só reiniciar, embora você saiba que a vida real não permite esse botão. Você percebe também que a tecnologia aproxima e distancia ao mesmo tempo. Mensagens chegam mais rápido, informações viajam longe, mas o contato humano direto parece cada vez mais raro. Você sente falta de conversas simples, sem interferência de máquinas ou ordens urgentes. Existe um debate implícito que atravessa essa fase. O progresso acelera graças à guerra ou apesar dela? Você não tenta responder. Apenas observa, absorve e segue em frente, porque esse é o ritmo imposto a todos. Quando o dia termina, você se afasta do barulho mecânico e encontra um breve silêncio. Você respira fundo, sentindo que sua mente precisa desacelerar tanto quanto as máquinas precisam ser desligadas. Aos poucos, o cansaço vence, e você permite que o pensamento se dissolva, preparando-se para descansar, mesmo sabendo que amanhã a engrenagem recomeça. Você acorda com a sensação de que a guerra está se aproximando do fim, mesmo que ninguém diga isso em voz alta. O clima muda de forma sutil. Não é alívio ainda, mas existe uma expectativa silenciosa, como o ar pesado antes de uma chuva que finalmente promete cair. Um fato histórico amplamente conhecido é que, nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados e civis já sentiam que algo estava se encerrando, mesmo sem saber exatamente como. Você percebe que o cansaço coletivo é quase palpável. Não é apenas físico, é mental. Pessoas estão cansadas de vigiar, de desconfiar, de contar dias que não passam. O tempo parece se arrastar de um jeito estranho, lento demais para quem sofre, rápido demais para quem teme o que vem depois. A guerra, curiosamente, ensinou você a medir o tempo de outra forma. Parece contraditório, mas depois de anos vivendo sob regras extremas, silêncio forçado e alerta constante, a ideia de voltar à normalidade soa quase ameaçadora. Você percebe isso nos olhares vazios, nas conversas interrompidas, na dificuldade de imaginar uma rotina sem sirenes. Você caminha por áreas que antes eram cheias de movimento e agora parecem suspensas no tempo. Prédios danificados, ruas vazias, objetos abandonados que contam histórias sem palavras. Um relógio quebrado, uma bicicleta encostada, uma mala esquecida. Tudo isso compõe um cenário que não grita,
apenas sussurra. Aos poucos, você começa a notar sinais de reconstrução ainda antes do fim oficial. Pessoas consertam janelas, limpam entulhos, pintam paredes improvisadas. Não é otimismo exagerado, é sobrevivência emocional. Pequenos gestos para lembrar que o futuro ainda existe. Você percebe que reconstruir começa muito antes do último tiro. Há também um silêncio estranho entre antigos inimigos. Em alguns lugares, a hostilidade dá lugar a uma convivência tensa, quase educada. Você vê soldados trocando olhares neutros, evitando confrontos desnecessários. É como se todos estivessem cansados demais para continuar odiando com a mesma intensidade. Você ouve histórias sobre mensagens de rendição, negociações secretas, decisões tomadas longe dos campos de batalha. Tudo isso parece distante, mas afeta diretamente seu cotidiano. A guerra, que antes era barulhenta e explosiva, agora se resolve em salas fechadas, com papéis e assinaturas. Existe uma sensação agridoce no ar. O fim do conflito significa vida, mas também significa lidar com tudo o que foi perdido. Você percebe que ninguém está realmente preparado para isso. Alguns tentam comemorar antes da hora, outros se fecham completamente, como se não quisessem sentir nada até ter certeza. Uma comparação moderna surge quase automaticamente. É como sair de um ambiente extremamente tóxico depois de muito tempo. Você sabe que está melhor fora dele, mas seu corpo ainda reage como se o perigo estivesse presente. Barulhos altos ainda assustam, silêncios profundos ainda incomodam. Você percebe que muitas histórias da guerra nunca serão contadas oficialmente. Pequenos atos de coragem, escolhas difíceis, erros silenciosos. Essas histórias ficam guardadas em memórias pessoais, que talvez nunca encontrem palavras certas. A guerra termina nos livros, mas continua na mente de quem viveu. Há também um certo constrangimento coletivo. Como agir quando tudo isso acaba? Como voltar a conversar sobre assuntos banais depois de ter visto o extremo da condição humana? Você sente que o mundo vai precisar reaprender a ser simples. Mesmo assim, a esperança insiste em aparecer. Em gestos tímidos, em risadas curtas, em planos feitos quase em segredo. Você percebe que a esperança não chega grandiosa, ela se infiltra devagar, como a luz da manhã entrando por uma fresta. À noite, o céu parece diferente. Não mais iluminado por explosões, mas por estrelas que sempre estiveram ali. Você se dá conta de que o mundo continuou girando, indiferente à guerra. Essa constatação traz uma estranha sensação de conforto. Você se permite relaxar um pouco mais do que antes. Os ombros descem, a respiração fica mais lenta. Não é o fim definitivo, mas é um começo. E isso já é suficiente para acalmar a mente. Enquanto o sono se aproxima, você aceita que algumas perguntas ficarão sem resposta. A guerra não oferece encerramentos perfeitos. Ela apenas termina, e cabe a você aprender a viver depois disso. Seu corpo descansa, sua mente desacelera, e você segue suavemente para o silêncio seguro da noite. Você percebe que a guerra, mesmo quando oficialmente termina, não simplesmente desaparece. Ela se dissolve aos poucos, como névoa ao amanhecer. O que fica são fragmentos, lembranças soltas, hábitos estranhos, silêncios longos demais. Um fato histórico amplamente conhecido é que, após a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas tiveram que reconstruir não apenas cidades, mas a própria noção de normalidade. Você caminha por ruas que agora tentam parecer comuns outra vez. Lojas reabrem, crianças reaparecem, vozes voltam a ocupar o espaço que antes era dominado por ordens e explosões. Ainda assim, tudo parece levemente fora de lugar, como móveis rearranjados às pressas. Você sente que o mundo está aprendendo a andar de novo, com passos cautelosos. Algo curioso acontece dentro de você, o silêncio passa a ser barulhento. Sem a rotina do medo constante, a mente encontra espaço para lembrar. Pequenos detalhes surgem sem aviso, cheiros, sons, imagens que você não convidou. Muitos veteranos relataram exatamente isso. O pós-guerra foi, em certos aspectos, mais difícil do que o conflito em si. Você nota que histórias começam a ser contadas, mas sempre pela metade. Algumas são suavizadas, outras exageradas, muitas simplesmente engolidas pelo tempo. Nem tudo vira livro ou filme. A maior parte da guerra sobrevive apenas na memória de quem esteve lá, e essas memórias nem sempre querem ser acessadas.
Você observa como o mundo tenta explicar o inexplicável. Medalhas são entregues, discursos são feitos, datas são marcadas em calendários. Tudo isso ajuda, mas não resolve completamente. A guerra não cabe bem em cerimônias. Ela escapa pelas frestas, aparece nos sonhos, nos sustos com barulhos altos, nas pausas longas antes de responder uma pergunta simples. Você entende que isso não é fraqueza, é o corpo tentando se proteger em um mundo que ainda parece instável. Você começa a perceber que a Segunda Guerra Mundial não terminou no mesmo dia para todos. Para alguns, ela acabou com a rendição oficial. Para outros, durou décadas. Cada pessoa carrega seu próprio ponto final, muitas vezes invisível aos olhos de quem está de fora. Existe também um esforço coletivo para seguir em frente rápido demais. Reconstrução, crescimento econômico, novos conflitos surgindo. O mundo não gosta de ficar parado. Você sente que há uma pressa quase desconfortável em deixar tudo para trás, como se olhar demais para o passado pudesse fazer tudo desmoronar novamente. Mesmo assim, algo muda profundamente. A guerra altera a forma como você vê a autoridade, progresso, tecnologia e até o ser humano. Promessas grandiosas passam a soar suspeitas. Você aprende, talvez da maneira mais dura possível, que civilização e barbárie caminham muito próximas. Você percebe que algumas das maiores curiosidades da guerra não estão nos grandes eventos, mas nos detalhes humanos. Cartas nunca enviadas, músicas compostas em silêncio, amizades improváveis entre pessoas que deveriam se odiar. Esses pequenos gestos não aparecem nos livros didáticos, mas sustentaram muita gente. Ao observar o mundo se reorganizando, você entende que lembrar também é um ato de responsabilidade. Não para viver preso ao passado, mas para evitar repetir os mesmos caminhos. A memória, mesmo cansada, ainda tem um papel importante. Você respira fundo e sente, talvez pela primeira vez, que pode descansar um pouco mais. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sobreviveu ao caos. E isso, por si só, já é uma vitória silenciosa. O sono começa a se aproximar de forma mais gentil. Seu corpo reconhece que o perigo imediato passou. A mente desacelera. Você permite que o peso dos últimos anos escorra lentamente para fora, como areia entre os dedos. A guerra fica para trás, não como algo esquecido, mas como algo finalmente distante o suficiente para não machucar a cada pensamento. Agora, você não precisa mais correr. Não precisa vigiar, nem antecipar ameaças invisíveis. O mundo ao seu redor está quieto o bastante para que seu corpo entenda isso. A respiração se aprofunda naturalmente, sem esforço. Cada inspiração entra devagar, cada expiração leva um pouco do cansaço acumulado. Você se permite soltar os ombros, a mandíbula, as mãos. Pequenas tensões que ficaram ali por tempo demais começam a desaparecer. Não há nada que você precise resolver agora. Nenhuma decisão urgente. Nenhuma lembrança que precise ser organizada esta noite. Enquanto você descansa, é reconfortante lembrar que a história continua, mas você não precisa carregá-la sozinho. Outras pessoas também lembram, outras pessoas também aprendem. O peso se distribui. A noite faz seu trabalho silencioso, colocando cada coisa em seu lugar temporário. Pense no mundo lá fora desacelerando com você. Ruas vazias, luzes se apagando, janelas fechadas. Mesmo cidades enormes precisam dormir. E você faz parte desse ritmo maior, mais antigo do que qualquer conflito. Se algum pensamento insistir em voltar, deixe-o passar como uma nuvem lenta. Não lute contra ele. Apenas observe até que desapareça no escuro calmo da mente. O descanso não exige perfeição, apenas permissão. Você está seguro agora. Aqui, neste momento simples, não há guerra, não há urgência, não há expectativas. Existe apenas o conforto do descanso chegando, firme e gentil. Aos poucos, o sono envolve tudo. As imagens se desfazem, os sons se distanciam, e a consciência se acomoda em um espaço tranquilo, profundo e estável. Boa noite e bons sonhos.